Uma característica do Linux, que, de forma bem ampla, assim, tá? Que acaba sendo percebida com o tempo como muita gente técnica usa Linux e muita gente técnica cria as soluções para Linux, muitas vezes ele não é tão amigável para quem não é técnico. Meio que espera-se que você saiba o que você precisa fazer. E quando a gente vai para um usuário de console, por exemplo, um cara que comprou o Steam Deck, que é uma pessoa que tem essa mentalidade de console, que antes ela tinha um PlayStation ou antes ela tinha um Xbox, ela não espera que ela tenha que fazer alguma coisa para aquilo funcionar. É apertar um botão, no máximo instalar o jogo que ela quer e vai que vai. E eu vejo que as distribuições estão ficando mais assim hoje em dia, mais prontas. Não que seja um problema não vir pronto. Por exemplo, o Arch Linux ser como ele não é um defeito. É uma característica do projeto. Igual da mesma forma como o MX Linux que eu testei recentemente, né, até publiquei um vídeo. A maneira como ele você pode concordar ou não concordar, gostar ou não gostar. Mas é uma característica do projeto. Não necessariamente está errado, né? Enfim, o Linux ele tem muitas dessas coisas, mas quanto mais ele se aproxima do público médio no desktop, mais eu vejo as coisas ficando mais prontas, vindo mais prontas com mais frequência. Vocês têm observado isso também? Sim. Te dizer uma coisa bem curiosa em relação às minhas experiências com o Basite, principalmente. Eu gosto muito de fuçar nas coisas, obviamente, nas distribuições Linux e tal. Tem lugares onde eu não gosto de ter que ficar debugando coisas, fazendo customizações. Eu só quero que funcione. Na minha TV, por exemplo, eu tô, seja tão imutável quanto você quiser, minha querida. Sabe, não é um lugar onde eu pretendo mexer. Mas eu tenho esse gosto por fazer configurações e testes no computador. E eu uso Linux há muito, muito tempo, que é melhor nem falar para não denunciar tanto a idade mais. Mas eu conheço muito bem a base Ubuntu, onde configura tudo, por exemplo. É a distribuição, a base, digamos assim, que eu tenho mais conhecimento, eu acho, no geral. Instalar o Basite e ver que ele funciona de um jeito totalmente diferente me instigou a fuçar totalmente de novo, sabe? Tentar entender como que eu customizo as coisas, então, num ambiente assim. Porque essa galera que criou o projeto Universal Blue, eles são profissionais de TI, pelo que eu pude captar, assim, lendo um pouco da biografia de alguns indivíduos, pelo menos, de bastante experiência no mercado. Alguns trabalharam em empresas bem famosas do mundo Linux, são ex-engenheiros da Canonical, da Red Hat, gente trabalhou na AWS, no Google Cloud, etc. Então eles conhecem bem essa tecnologia de construir um sistema que seja funcional, não quebre, não caia, que se der algum problema não vai ser difícil resolver, sabe? Esse conceito de nuvem está aplicado nesses desktops de alguma forma. E essa galera fez as coisas de uma maneira onde é possível customizar, porque é necessário customizar as coisas para você criar uma experiência... Eu não queria usar a palavra customizada para o usuário, para não falar tanto customizado na mesma frase, mas é o jeito, né? Então, é possível fazer modificações no sistema para customizar a experiência para o usuário, só que a forma de fazer isso, como eu disse antes, é um pouco diferente. Se numa distribuição tipo o Ubuntu, Linux Mint, sei lá, o Arch, você pode instalar, digamos, o Zenkernel, alguma coisa assim. Você pode fazer isso no Basite, se você quiser. Só que a ideia é que você crie uma imagem do Basite que tenha o Zenkernel. E não que você instale por cima das coisas. Porque instalar por cima das coisas é você abrir margem para algum problema acontecer. Pelo menos é essa a mentalidade que eles têm. E é isso que faz com que as coisas funcionem de uma forma relativamente estável. No caso do Basite, eu acho, depois de alguns meses utilizando, que ele acabou ganhando a atenção do povo porque ele tem padrões muito bem pensados. Tem coisas que você teria que mexer, talvez, numa raiz de um sistema Linux para poder jogar, que é um dos principais nortes dessa distribuição em particular, que no Basite já vem pronto. Então você não vai nem precisar mexer nisso. Por exemplo, algumas UDEV Rules, na verdade, eles colocaram todas as UDEV Rules que eu conheço. Basicamente, já está tudo no sistema ali. Drivers pré-instalados,
tudo que você precisaria mudar um módulo do kernel ou qualquer coisa assim, ele já meio que vem pronto. O único problema é se por um acaso você esbarrar em algo que precise adicionar um módulo de kernel e não esteja no Basite, justamente, ou em qualquer outra distribuição desse tipo. Daí você vai ter que seguir esse caminho de não é simplesmente instalar o módulo por cima, é criar uma imagem customizada do sistema com a sua necessidade em particular. No projeto do Bluefin, eles deixam bem claro que a ideia é atender 94%, 96% do público, e não aqueles casos nichados de 4%. E eu acho que, enfim, eles conseguem atingir esse objetivo com um certo louvor. É uma pena que às vezes eu estou nos 4% que estão precisando mexer em coisas, mas enfim. Eu acho que nessa questão tem todo um aspecto meio que cultural também da coisa, de que é esperado que o usuário de Linux vai futucar tudo. Que você tem que mexer, você tem que customizar, você tem que quebrar o seu sistema 3, 4, 5 vezes. E para muitas pessoas é isso, as pessoas querem mexer, elas querem cutucar. Mas tem gente que não, que só quer instalar e usar os aplicativos e seguir tranquilamente. E eu acho que a questão é essa, as distros imutáveis, elas funcionam para muita gente. Para algumas pessoas que têm algumas necessidades muito específicas, pode ser que ali acabe esbarrando ou em uma dificuldade, você ter que fazer um negócio de uma maneira muito mais difícil, ou pode ser que tenha alguma limitação de fato, mas é para minoria. Tanto que a gente vê o sucesso do Steam Deck, e aqui para usuários mais tradicionais ele funciona muito bem. Tanto que eu fiz diversas customizações aqui, você consegue customizar toda a interface do Steam Deck, de fato, dá para instalar aquele deck, para instalar plugin, dá para instalar EmuDeck, para instalar emulador, e tudo isso sem mexer na parte do sistema mesmo, isso aqui é tudo na parte do usuário. Então, boa parte do que você faz, você consegue fazer sem você ter que tirar o modo de apenas leitura. Só que eu, por exemplo, no meu caso, é o exato motivo pelo qual eu nunca instalei distro imutável para usar no dia a dia. Porque algumas coisas que eu faço, eu tenho que fazer mexendo ali no sistema, e provavelmente a grande maioria das coisas que eu faço eu conseguiria de uma outra maneira, né, dentro de uma distro imutável. Mas como pra mim tá funcionando por enquanto, eu não quis mexer no time que tá funcionando, né? Mas de fato, eu acho que é mais uma mudança de visão de tipo, eu posso fazer isso, só que de maneira diferente. E que pra muitas pessoas ela simplesmente não precisa mexer, né? Tá mexendo porque quer, mas não porque precisa. E entender, virar essa chavinha de tipo, não é que eu tô sendo capado aqui de fazer alguma coisa, né? Só uma maneira diferente de fazer algo. Isso que você falou me lembrou de uma coisa que aconteceu comigo, de uma forma bem pessoal até. Eu tava com um certo preconceito com distros imutáveis e o Basite, toda essa coisa assim, porque eu pensava assim, distro gamer. O que é distro gamer, velho? É tipo navegador gamer. É tipo, qualquer distribuição se transforma em sistema gamer. Isso permanece verdade. Com conhecimento, você consegue customizar qualquer distro, incluindo as imutáveis. Mas eu decidi, quando eu comecei a testar esses sistemas assim, deixa eu tentar usar, e quando esbarrar num problema de fato, eu vou reclamar. Digamos assim, eu vou pensar assim, ok, estou tendo esse problema só porque estou num sistema com essas características de imutabilidade, etc. Surpreendentemente, a lista é bem curta de quantidade de problemas que eu acabei encontrando ao utilizar uma distribuição assim. Se eu for ser justo, tem algumas características que eu até penso assim, caraca, velho, que retrocesso voltar para um Ubuntu da vida. Porque essa ideia de o sistema não quebrar, para mim, pelo menos, é muito apelativa. E, sei lá, saiu uma atualização de driver da NVIDIA novo. Estou usando a versão mais recente do kernel no Basite agora, a versão mais recente do driver da NVIDIA, no KDE, no Wayland. Tudo aparentemente funcionando bem. Mas se alguma coisa acontecesse, eu gosto da ideia de eu poder fazer rollback com o sistema inteiro. Isso pelo menos para mim, sabe, se tornou bem apelativo. É um recurso que eu adoraria ver no Pop! OS, que é outra distribuição que eu tenho dual boot nesse computador. Inclusive, a gente falou que existem coisas que parecem imutabilidade e não são, né? E o Pop! OS, ele tem isso, né? A versão antiga do Pop! OS, o 2204, quando você fazia uma instalação usando a formatação padrão do sistema,
ele criava uma cópia da mídia de instalação numa partição separada do computador. E aí dentro do painel de controle ele tinha uma opção ali de restaurar padrão de fábrica, que ele meio que reinstalava o sistema, e tinha a opção de não mexer na sua home, se ela tivesse separada e tal. O que pode ser, como eu posso dizer, confundido com a imutabilidade, mas não é simplesmente um processo de reinstalar o sistema, igual é possível fazer de diversas outras formas. Isso é muito comum, na verdade, a gente não está habituado a pensar nisso como um recurso presente em distribuições Linux comuns, porque, querendo ou não, tem essa coisa de o usuário sabe o que está fazendo. Por muito tempo foi assim, pelo menos. Mas a ideia de você ir no Android, ir lá e resetar o aparelho para as configurações de fábrica, é isso aqui. Ou no seu Xbox aí, ou no seu PlayStation, a mesma coisa. Qualquer tipo de reset. Então, qualquer dispositivo que foque o mercado consumidor tradicional, não muito tech-savvy, se beneficia de um recurso semelhante a esse. Qualquer distribuição, na minha modesta opinião, que vá parar num computador para ser vendido para o público leigo, deveria ter uma funcionalidade, me veio a palavra que os Chromebooks usam, porque eles têm isso também, de Power Wash, que é você limpar tudo e meio que reinstalar sem precisar fazer o processo de reinstalação. O Windows tem isso, mais ou menos, lá com aquele modo de recuperação. macOS tem isso também, se você segurar, acho que o Power por alguns minutos, você entra numa tela de recovery, daí você tem o modo de... Você consegue formatar o Mac de novo sem precisar baixar nada, sem fazer nada, porque ele tem uma cópia do sistema na raiz, e obviamente isso ocupa espaço em disco, então, em termos de otimização de uso de SSD e coisa assim, não é tão relevante assim. Mas quando você tiver um problema desse tipo e você não sabe resolver tecnicamente a situação, esses... sei lá, 6 GB a mais que ele ocupou de espaço em disco salva muito, sabe? E o Pop! OS tem essa funcionalidade, a versão nova tem essa funcionalidade, mas ela não está na interface ainda. Não colocaram no Cosmic atual. Mas a ideia é essencialmente a mesma. Ele tinha a ISO, que é uma ISO que você pode ir atualizando, que ele atualiza junto com as atualizações do sistema para manter ela com os pacotes mais recentes, assim você não formata para uma versão muito antiga de volta. E aí quando você precisa, sei lá, meu sistema deu problema, preciso reinstalar ele, mas sem perder os meus dados, sabe? Sem perder o que está na home, particularmente. Você só faz isso. Esse recurso me salvou umas 2, 3 vezes, eu acho, nos últimos 5 anos, utilizando o Pop! OS. Foi realmente útil. E se você tem softwares em Flatpak, que as configurações dele ficam dentro de /var, .var dentro da sua home, quer dizer, .var /app, tá? Apps, acho que é. O app, eu não lembro se é no singular ou se é no plural agora, e você reinstala as suas aplicações da lojinha, elas já vêm configuradas. Olha só que beleza. Exatamente como acontece no Android. Você desinstala um aplicativo, já reparou nisso? Se você não limpa o cache dele e você instala, ele já vem configurado. Então, é voltado para um público diferente. Realmente não é aquela pessoa tipo, não, eu sempre volto, não sei se você lembra, Ed, do podcast com o Adrenalina que a gente fez com o Diego. Ele usou uma expressão que ficou comigo e eu sempre pensei, essa é muito boa para eu esquecer, que é assim, é aquele tipo de usuário que cultiva o seu sistema operacional naturalmente em casa. Que, de novo, são problemas que a gente enfrenta porque o nosso uso do computador não é comum. Ele não é normal, assim. Vamos pegar um exemplo aqui do próprio GeoLinux, tipo a Luana. Se você instalasse um Basite para a Luana, nenhuma das ferramentas que ela precisa seria impactadas por essas coisas que a gente citou aqui. Ou, sei lá, a minha mãe aqui que usa o PC só para entrar no Facebook, no Instagram e para responder e-mail. Nada. Abre o Chrome e seja feliz, entendeu? Me trazendo uma lembrança aqui que é interessante de compartilhar. A Luana usa o Pop! OS 2204 LTS, que é a mesma versão que eu uso, que simplesmente instalamos lá anos atrás, ela resistiu a usar o tiling e agora não vive sem. Basicamente, esse é o resultado. Mas eu configurei o computador de uma forma que eu já nem lembrava mais, e agora que você falou, eu acabei me lembrando dessa ocasião, que se assemelha muito com características que existem em algumas distribuições imutáveis, porque
eu fiz o setup do computador dela utilizando o Time Shift, que faz backups e snapshots constantemente. E é o Pop! OS, então tem aquela opção de reinstalar sem desinstalar dentro do sistema. E eu configurei as atualizações para rodar automaticamente, porque ela não faz isso. Luana, faça isso. Atualize o seu computador. Segurança é importante. Mas ela não lembrava de fazer isso simplesmente. Então eu fiz uma automação geral do negócio que cuida dela. Se alguma coisa der errado no computador, eu subo a cópia de segurança. E não é exatamente isso que uma distribuição imutável faz. Sabe? Seria uma bela de uma solução, pensando bem agora. Esse conteúdo que você acabou de assistir é apenas um corte de um episódio do Geocast. Se você curtiu esse papo aqui, clica no card que vai aparecer aí na sua tela e assiste o episódio completo. A gente se vê lá.